E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, mais uma revisãozinha utilizando um dos nossos mapas mentais. O tema de hoje é sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por que será que eles vieram para cá, tá? Então espero que ajude aí na prova, na próxima prova. E qualquer dúvida já sabe, é só mandar, tá? Vamos lá. Bom, a família real portuguesa, ela acabou se deslocando para o Brasil lá em 1808, então no comecinho do século XIX. E a gente vai usar o mapinha mental para entender os motivos, né? O que teria levado a família real portuguesa a transferir a sua corte para a colônia, para o Brasil, tá? Bom, vamos aos antecedentes então. Bom, Napoleão Bonaparte, ele deu o golpe, né, o golpe conhecido na história como 18 de Brumário, e ele passou a governar a França, virou imperador francês, e ele tinha um projeto de expansão imperialista da França, né, por toda a Europa, né? Boa parte do continente europeu acabou caindo sob o controle da França napoleônica, tá? Mas Napoleão, ele tinha o grande interesse mesmo dele era a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Inglaterra, né, a grande potência econômica e industrial da época. E Napoleão ele vai tentar invadir a Inglaterra, né, ele junta lá a marinha francesa com a marinha espanhola, e na Batalha de Trafalgar, Napoleão é derrotado pela Inglaterra, então foi uma batalha marítima, ele foi derrotado, e ele mudou a estratégia. Ele vai decretar o quê? Atenção para o vestibular aqui, né? O chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão proibiu os países europeus de realizarem comércio com a Inglaterra. Então todos os países da Europa, Portugal entre eles, ficaram proibidos de realizar, de fazer comércio com a Inglaterra. Qual que era o objetivo? Enfraquecer economicamente a Inglaterra para depois conseguir dominá-la, invadi-la, tá? Bom, Portugal não vai aderir ao bloqueio continental. Portugal tinha uma aliança econômica com a Inglaterra muito antiga. Então os portugueses eles ficaram nessa situação. Se apoiasse a França, se aderisse ao bloqueio, poderia ter retaliações da Inglaterra. Se ficasse do lado da Inglaterra, foi o que Portugal fez, Napoleão com certeza mandaria invadir Portugal. Bom, Portugal desrespeitou o bloqueio continental e a decisão foi a fuga da família real para o Brasil, tá, pessoal? Lembrando que quem governava Portugal nesse momento é o Dom João, ele era regente português, né, porque a mãe dele, Dona Maria, estava com os problemas, tá? Então, ele era o regente, ele que governava Portugal e ele que tomou a decisão. Bom, a Inglaterra, atenção, ela vai dar todo o apoio, todo o suporte para a vinda da família real portuguesa. Escoltou a família real portuguesa, então protegeu na travessia. Obviamente que a Inglaterra tinha interesses, né? E esses interesses ingleses, eles são basicamente econômicos, ok? Como sempre, né? Bom, a travessia, como que foi a travessia? Sem incidentes graves, tá, pessoal? Pegaram algumas tormentas aí, mas a viagem foi tranquila. Teve surto de piolho, tiveram que raspar as cabeças. A família real, importante aqui, ela foi dividida em várias embarcações, caso a caravela afundasse, por exemplo, então, né, não morreria toda a família real. Toda a burocracia, atenção, toda a burocracia. E eles limparam os cofres portugueses, muitas obras de arte também foram trazidas aqui para a colônia, tá? Então, o aparato administrativo, burocrático de Portugal, lembrando, né, pessoal, burocracia, essa palavrinha aqui é recorrente no vestibular. Toda a burocracia portuguesa, ela foi transferida para a colônia, lá para o Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil na época. Junto com a família real, olha só esse número, vieram ali mais ou menos 15 mil pessoas. Lembrando, né, que o Rio de Janeiro não tinha estrutura para receber tanta gente assim, então algumas casas foram confiscadas, né? Os agentes do governo, eles marcavam a sigla PR na porta das casas, e aquela casa estava confiscada para abrigar alguma família nobre europeia portuguesa, né? E eles marcavam PR, né, de príncipe regente. O pessoal no Rio de Janeiro começou chamar de prédio roubado, né? Acho que é mais isso mesmo. Bom, a travessia, a família real portuguesa veio para o Brasil. Atenção, a primeira parada de Dom João foi em Salvador, nossa primeira capital. E foi lá em Salvador, atenção agora, pessoal, isso aqui cai demais, que o Dom João assinou o seu primeiro decreto. Que decreto foi esse? O decreto da abertura dos portos. Ou seja, o Brasil tem que lembrar disso. Ele estava preso a Portugal pelas regras do Pacto Colonial. Ou seja, o Brasil só fazia comércio com a sua metrópole, Portugal, ou por empresas, países autorizados por Portugal. Então, a gente estava preso a um monopólio colonial. Só poderia fazer comércio com Portugal.
Quando o Dom João ele chega no Brasil, ele vai assinar o decreto, o primeiro decreto assinado em terras brasileiras, que colocava fim ao pacto colonial, que abria os portos para as nações amigas brasileiras. Então, abertura dos portos para as nações amigas. Quem era a grande interessada? Obviamente que era a Inglaterra. A Inglaterra que apoiou a vinda, que protegeu a família real portuguesa. Ela tinha interesses, obviamente, comerciais nessa relação com o Brasil. Outra coisa importante, essa abertura ia permitir que a nobreza europeia, agora instalada no Rio de Janeiro, ela recebesse lá os produtos que estavam acostumados da Europa, tá? Mas o grande interesse aqui é da Inglaterra mesmo. Agora tem uma lista grande, tá? As medidas adotadas pelo Dom João aqui no Brasil, tá? Então, ele chegou aqui, algumas mudanças importantes vão acontecer. Por exemplo, a tarifa alfandegária de 15% para os produtos ingleses, tá? No chamado Tratado de Navegação e Comércio, ou Comércio e Navegação. Obviamente, né, pessoal, que dá uma vantagem para a Inglaterra. Olha só para os outros países. Os outros países pagavam tarifa de 24%, enquanto a Inglaterra tinha essa vantagem tarifária, pagava só 15%. Autorização da instalação de fábricas no Brasil. Olha, professor, mas não tinha fábrica? Portugal só autorizava fábricas do que ele não podia produzir na Europa, né? Então, por exemplo, fabricação de açúcar, por exemplo. Outras fábricas de tecidos, ferramentas, não. Então, com a vinda da família real portuguesa, a permissão para a instalação de fundições, por exemplo, de fábricas, ok? A criação do Banco do Brasil, olha interessante, hein, pessoal? O Banco do Brasil ele foi fundado em 1808, né, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Então, Dom João ele fundou o Banco do Brasil. Já faliu algumas vezes, mas na prática é o mesmo banco. Construção de estradas, então, na estrutura do país. Atenção aqui, foi contratada uma missão francesa. Então, Dom João vai contratar pintores, botânicos, arquitetos, engenheiros franceses para tentar dar para o Rio de Janeiro uma cara de Paris, por exemplo, trazer um pouquinho dos ares europeus aqui para as terras tropicais do Brasil. Tá, pessoal? Então, um investimento cultural para agradar, obviamente, a nobreza portuguesa que estava por aqui. Lembrando que a França, Paris, era o símbolo cultural, por isso eles queriam imitar a França, por exemplo. A criação do Museu Nacional, olha só, hein, pessoal, importantíssima. A imprensa régia, aí a gente tem o jornal lá no Rio de Janeiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. A Biblioteca Real, outro investimento aqui em cultura, tá, importantíssimo também. A Escola Real de Artes e Observatório Astronômico. A primeira faculdade de medicina no Brasil, tá, pessoal? Foi fundada por Dom João também. A Academia Militar e da Marinha. O Jardim Botânico. Pessoal, a nobreza europeia curiosa aí com as plantas brasileiras, com os animais que eles achavam exóticos, por exemplo. Agora, um fato muito importante. Em 1815, o Brasil ele foi levado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves é um pedaço de Portugal que fica mais ao sul. Então, o Brasil, oficialmente, em 1815, ele deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido ao Portugal. Obviamente, porque para o Dom João era importante porque ele poderia continuar governando Portugal a partir de um Reino Unido, no caso o Brasil, tá? E foi anexada a província Cisplatina, tá? Que passou a fazer parte do território brasileiro, a província Cisplatina, que é o Uruguai. Lembrando que já fez parte do território brasileiro. Bom, Dom João aqui, pessoal, território continental, um país lindo e tudo mais, mas lá em Portugal estourou uma revolução. Onde que aconteceu essa revolução? Na cidade do Porto. Por isso, Revolução do Porto, tá? Qual que era o objetivo dessa revolução? O que os portugueses queriam lá em Portugal, né? Que eles estavam insatisfeitos? As cortes portuguesas, cortes aqui, tá, pessoal? É o parlamento lá, então é a Assembleia Portuguesa. Eles queriam o quê? Uma nova Constituição para Portugal, uma Constituição baseada nos princípios iluministas, os princípios liberais, ou seja, queriam acabar com o absolutismo em Portugal, e Dom João teria que assinar essa Constituição. Essas cortes passaram a exigir a volta de Dom João para Portugal, né? E até onde a gente sabe, Dom João ele queria ficar no Brasil. E aqui, pessoal, o que vai pegar mesmo? As cortes portuguesas elas queriam a recolonização do Brasil, elas queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Lembrando, né, que quando Dom João chegou no Brasil, ele assinou o primeiro decreto, que é a abertura dos portos. A abertura dos portos deu aos brasileiros um gostinho de liberdade econômica. Óbvio que era muito mais vantagem ter liberdade para comercializar com outros países além de Portugal.
Mas as cortes portuguesas, elas tinham um interesse muito, mas muito grande mesmo, que o Brasil voltasse a ser colônia. E obviamente que as elites brasileiras não aceitariam, tá? Esses episódios, né, pessoal, vão abrir caminho para quê? Para a independência do nosso país, tá? Lembrando, Dom João, ele, embora reticente, ele volta lá para Portugal, e quando ele volta, ele deixa o filho dele, o Pedro, como regente. Lembrando, né, pessoal, regente é aquele que governa quando o rei está impossibilitado, ou substitui o rei, tá? As cortes portuguesas agora começam a exigir a volta de Pedro Alcântara teria que voltar também, e vieram ameaças, eles proibiram, por exemplo, que as províncias obedecessem o Dom Pedro. Aí o Dom Pedro emitiu decretos proibindo qualquer ordem portuguesa no Brasil sem autorização dele. Portugal enviou tropas para o Brasil para tentar forçar, né, a volta de Dom Pedro. No dia 9 de janeiro de 1822, mesmo com as pressões, Dom Pedro ele resolveu ficar. Esse é o chamado Dia do Fico, né? Tem até uma frase, né, que é ligada a esse episódio. Dom Pedro teria dito ali numa sacada, né, lá no Rio de Janeiro: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E Dom Pedro ficou, mesmo diante das pressões portuguesas. A pressão continua, as ameaças também, e no dia 2 de setembro de 1822, a Leopoldina, esposa do Dom Pedro, que era regente, o marido estava viajando, ele tinha ido para Santos fazer uma visita lá, tá? A dona Leopoldina, ela era regente, ela governava. Ela reuniu o Conselho de Estado, devido às ameaças portuguesas, e no dia 2 de setembro, ela, Leopoldina, como regente, assinou o decreto que dava independência, que separava o Brasil de Portugal. Então, ela que assinou. Pegou os documentos e enviou para Dom Pedro, que ele estava em viagem entre Santos e São Paulo. A comitiva do Dom Pedro foi interceptada ali no dia 7 de setembro de 1822. E está errado aqui, tá, pessoal? Apareceu um M aqui. Ó, depois a gente tira, tá? Ele recebeu lá os documentos, analisou os documentos e teria dado o grito do Ipiranga, né? Independência ou morte seja a nossa divisa, que é a separação do Brasil de Portugal. O Brasil deixou de ser colônia e os nossos laços políticos ali foram rompidos por Dom Pedro. Esse quadro aqui do lado, atenção, ele é o quadro, né, que simboliza esse episódio que eu acabei de narrar. Lembrando, né, pessoal, que relatos de um padre que acompanhava a comitiva do Dom Pedro, ele estava passando mal, estava com dor de barriga mesmo. Então, assim, obviamente que a cena que aconteceu naquele 7 de setembro não foi essa. Isso aqui foi uma interpretação da realidade que foi pintada muito tempo depois, e ela romantizou o episódio, né, colocando aqui o Dom Pedro no centro. Então, pode ver na parte mais alta, aí você tem, né, os soldados aqui todos alinhados, tem uma testemunha aqui do lado, um casebre ali, aparece o riozinho, também não dá para ver aqui, né, o rio Ipiranga. Mas assim, romantizaram o episódio, né, pessoal? Teve conflitos, né? Teve guerra entre algumas regiões do Brasil, né? Acabaram tendo conflitos entre brasileiros e portugueses no norte do país, na Bahia, por exemplo. Tá, pessoal? Então, assim, a independência do Brasil, ela foi um passo muito importante aí para a consolidação do Brasil como uma nação aí soberana, certo? Lembrando que esse quadro, ele idealiza como foi o evento, né? Dando uma romantizada e criando o Dom Pedro e colocando o Dom Pedro como o herói principal aí do cenário. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Então, a vida da família real portuguesa, ela foi fundamental, né, para o nosso processo de independência, principalmente a insistência das cortes portuguesas em tentar recolonizar o nosso território. Houve o grito do Ipiranga, né, pessoal? Obviamente que não foi igual está no quadro lá, mas um passo importante aí para a consolidação do nosso país como nação soberana. Beleza? Bom, espero que ajude. E lembrando, qualquer dúvida é só mandar. Tchau, tchau.